Oi, pessoal. Bom, tá, vamos lá. Prazer. Quem tiver aqui no Zoom, gente, quem quiser ligar a câmera e puder, pode ligar. Então, é mão na massa. Então, quem puder, bora se ver. Mas me apresentar, Bárbara Sanches, sou uma mulher branca, tenho cabelo grande, cabelo raspado aqui do lado, do cabelo da altura, assim, não sei, quase na cintura, já tá bem grandão. E o fundo é branco com umas prateleiras com livros, tá bem embaçado, não posso dar pra ver. Então, eu tô aqui com a Tainara, a gente vai falar sobre planejamento de releases, então a gente vai fazer uma brincadeira mesmo, vai ser bem mão na massa pra gente brincar. E aí, eu vou começar, acho que a gente entrando aí, mas tá. Bola, primeira coisa, por que que a gente está falando de planejamento? Assim, se a gente pensa e fala, olha, planejamento não é anti-ágil. Eu já escutei isso 1 milhão de vezes, né? As pessoas falando, não, mas no manifesto ágil está escrito assim, responder a mudanças mais que seguir o plano. Mudanças nos requisitos são bem-vindas, mesmo que tardiamente no desenvolvimento, etc. Então, plano não faz muito sentido. Isso geralmente, gente, é quando a gente não está preparado, a gente não tem um plano. Aí a gente fala isso. Mas no manifesto ágil fala assim, tem uma frase bem explícita depois de todo o manifesto, fala assim, mesmo que as coisas que estão aí à direita, que é seguir um plano, elas têm valor, a gente acha que as coisas que estão à esquerda, que é responder a mudanças, têm mais valor. Então, uma coisa não mata a outra, não está querendo dizer assim, responder a mudança ao invés de seguir um plano, é mais que, né? Então, ter plano, ter documentação, muita gente fala que também fala lá que documentação não é para seguir, não é para fazer, não fala isso no manifesto ágil, ele só fala que realmente é mais importante. Ao invés de você falar, não vou fazer isso porque eu tenho que seguir o plano, você fazer, né, aceitar todas essas mudanças, mesmo que seja no último momento, mais do que só fazer porque está no plano. Mas então, o que a gente vai falar aqui é sobre como que a gente cria algo que vai nos dar um norte, né? Então, ele é mais um planejamento que não vai estar escrito em pedra, mas é um norte de como nós vamos fazer entregas de produto. Boa tarde, gente. Me apresentando rapidinho antes de continuar a apresentação. Eu sou a Thay, uma mulher branca de cabelo castanho, com as pontas um pouquinho loiras abaixo do ombro. Estou com a camisa azul da XConf. O meu fundo está embaçado, mas atrás tem uma prateleira com livros e alguns bonequinhos Funko. Bom, continuando sobre a importância do planejamento de release, além de ele nos apoiar para a gente conseguir enfrentar qualquer circunstância e ter alguma forma de entender o que aconteceu e conseguir reagir a essas mudanças, a gente precisa ter ele detalhado, escrito em algum lugar, mas só escrever ele não é suficiente. Quando a gente fala de ter escrito um plano de release, ele já passou por conversas, alinhamentos, e a gente precisa sempre lembrar os nossos pares, seja nosso time ou os nossos stakeholders, clientes, do que a gente já vem acordando. Então, aqui a gente trouxe algumas imagens meio que para tangibilizar um pouco esse entendimento. A gente conseguiu recentemente essa imagem no Twitter que fala muito sobre isso. A pessoa desenhou como que ela queria o bolo dela de aniversário. Mas a comunicação não foi boa aqui nesse caso, só mandou um desenho do que ele gostaria no bolo. O que aconteceu? A pessoa foi lá, imprimiu e colocou em cima do bolo. E não era exatamente isso que a pessoa queria, assim como os outros também. A pessoa confeiteira perguntou para a cliente o que ela gostaria de ter em cima do bolo, a pessoa falou nada. E a confeiteira escreveu nada. Assim como o pendrive também. A pessoa deu o pendrive onde supostamente estava incluído o que ela queria dentro do bolo, e a confeiteira foi lá e imprimiu o pendrive ao invés de olhar o que estava dentro do pendrive para colocar no bolo. Então é sobre isso. Quando a gente tem um plano, a gente não pode só escrever e deixar ele lá documentado sem falar sobre ele, sem alinhar e ter essa comunicação constante do que a gente conversou sobre o que a gente vai entregar. Pode ir para o próximo, Bárbara.
Fica a dica desse site aqui, ó, cakerex.com, é muito bom. Se quiser dar uma risada, entra lá, tem só bolos que deram errado. Então, qual é a ideia principal? Planejar esse trabalho vai ser sempre sobre como que a gente sai da ideia para a realidade. Qual é a estratégia que a gente está criando, entendendo tudo que precisa ser feito para a gente atingir os objetivos e as expectativas de quem são as pessoas mais interessadas nesse trabalho. Então, a gente precisa ter essas conversas, alinhar, compreender todos os problemas, o que tem por trás dessas necessidades. Aí, então, montamos o plano para tangibilizar o que a gente alinhou e aí a gente vai trabalhar em cima dessa estratégia para tornar ela realidade. E isso significa que, com certeza, muitas coisas vão mudar ao longo do caminho, mas por a gente ter esse plano muito bem documentado e comunicado o tempo todo, a gente consegue gerenciar muito mais fácil. Tá, o que a gente vai fazer? A nossa mão na massa é assim, a gente vai criar um monte de tarefa aqui que a gente fez. Até a gente vir aqui para o evento, então imagina assim, a primeira coisa que você fez de manhã, você foi para o escritório, foi trabalhar, foi, né, para algum lugar. O que você fez? Onde você acordou até aquele seu primeiro destino? Que pode ser na sua casa mesmo, né? Sentei para escutar um evento, sentei para trabalhar. Então, aqui tem um exemplo de coisas, né, que podem ter sido, pode ter acontecido. Então, por exemplo, eu fui acordada, na verdade, eu nunca acordo, eu tenho um filho pequeno, então eu sempre sou acordada. Então, eu sou acordada, aí eu vou, olho redes sociais, eu olho minha agenda do dia no celular, escovo o dente, eu dou comida para meus bichos, eu tenho 3 gatos e um cachorro, eu dou café da manhã para meu filho, eu tomo café da manhã, eu vou para academia, eu tomo banho, aí eu leio algum livro, deixo meu filho na escola. Acho que você está um pouquinho. É, coisas demais, tá, gente? Não consigo fazer isso tudo não, de manhã. Mas, para vocês terem uma ideia, deixo o filho na escola e vou para o escritório. Isso um dia eu saindo de casa para ir para o escritório. Então, o que a gente vai fazer é perguntar o que vocês fizeram. Né? O que vocês fizeram hoje. Vou parar de compartilhar. E aí a gente vai ter um board para a gente brincar. E aí a gente vai escrever lá assim, o que. Só um minuto. Acho que eu esqueci só de mostrar a ferramenta para vocês, né? Então, só um minuto. O que nós vamos usar? A gente vai usar uma ferramenta que é o whiteboard aqui dentro do Zoom mesmo. Então, ele já vai abrir para vocês automaticamente dentro do Zoom, não precisa ir para lugar nenhum. Então, assim, para criar um post-it novo, tá? Na ferramenta, tem um íconezinho bem pequenininho aqui, que é um post-it pequenininho. Ou você pode apertar N no teclado, ele já cria. Eu achei bem legal isso, inclusive. Aí, se você quiser dar zoom, aqui embaixo tem uma opção de mais e menos. E você quiser mudar de página, aqui também, do ladinho aqui também tem as páginas. Eu vou pedir para vocês seguirem, vai aparecer uma caixinha perguntando, você quer seguir a pessoa? Aí vocês me seguem, fica um pouquinho mais fácil. Mas se você se perder, aí aqui estão as páginas e aqui tá como navegar. Então, vamos lá. Então, eu vou compartilhar ela aqui. Então, eu vou pedir para vocês começarem falando assim, o que eu fiz? Eu acordei e fiz o quê? Aí, se você viu que alguém já colocou lá, fui para academia, não precisa colocar outro fui para academia, tá, gente? Só pode colocar outras coisas. Mas aí, vocês devem estar vendo minha tela aqui. Pode colocar, não precisa ser em ordem, né? Se você vê que outra pessoa colocou outra coisa aqui, não precisa fazer na sua aula. Pode colocar também, não tem não. Eu também estou participando. Não, tô brincando. Tá. Só um minutinho, tá? As pessoas colocarem. Nossa, teve gente que já sofreu hoje, levou carro mecânico.
São quantos minutinhos, Bárbara? 3 minutinhos? Pode ser. Beleza. A gente dá mais um minutinho e a gente vai para a próxima. Isso. Aí se o pessoal parar de escrever também, a gente para. Adorei, tem um cochilei. Depois acordei mesmo. Acordei de verdade. Eu acho que podemos seguir, tem bastante, né? Tem nada? Tá. Tem uma pessoa escrevendo aí. Vou dar um quase falando, que aí todo mundo vai pro outro. Tá. O que nós vamos fazer agora? Se quiser continuar, pode continuar enquanto eu vou explicando aqui no texto, tá? O que a gente vai fazer é basicamente usar. A gente não está usando todos os princípios dessa técnica, tá? Mas a gente está usando mais ou menos o User Story Mapping. O que nós vamos fazer? Nós vamos tentar organizar todas as nossas tarefas dentro de objetivos. E aí a gente vai criar um fluxo de narrativa, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui iniciar o dia com energia. Então, eu sou acordada, eu olho as redes sociais, eu reviso minha agenda. Então, eu tenho algumas coisas aqui que é basicamente acordar. Então, tudo que eu tenho aqui dentro é para esse objetivo, tá? Por que a gente faz isso? Quando a gente olha uma narrativa assim, com objetivos, a gente consegue ver, por exemplo, eu estou falando de tomar banho. Eu falo só de tomar banho, eu não sei aonde aquilo está, sabe, no todo. Quando eu falo de higiene pessoal, eu consigo entender que tem várias coisas ali dentro. Então, é um jeito de eu organizar minhas atividades de uma maneira um pouco mais fácil, sem perder a visão do todo, né? E aí eu consigo entender aonde que ela encaixa ali na minha jornada, né, digamos assim. Então, aqui, se vocês verem aqui, a gente pegou aquele mesmo exemplo anterior e a gente colocou, então, qual é a higiene pessoal, que eu vou escovar dente, tomar banho, eu vou satisfazer necessidades nutricionais, então eu vou dar para meu filho, vou tomar café e dar comida para os meus pets. E depois eu vou para a academia e ler um livro, que é autocuidado, e aí a gente chega no destino final, que era o meu destino final, que era o escritório, que eu deixava na escola antes, e ir para o escritório. Então, a gente consegue ter passos um pouco maiores, sabe, nessa nossa jornada. Então, é isso que nós vamos fazer com o que vocês fizeram. Não sei se a gente vai ter para tudo ali, mas eu vou copiar aqui para os dois e eu vou pedir para vocês me seguirem. Deixa eu pedir agora, pessoal, todo mundo para tá? E aí, a gente colocou os mesmos que a gente colocou ali em cima, tá? Mas pode ser que vai criar um novo objetivo aqui. Gente, se alguém quiser perguntar alguma coisa, abrir o microfone, pode ficar à vontade, tá? Então, eu vou copiar tudo aquilo que a gente colocou e vou pedir para todo mundo colocá-las aqui dentro dos objetivos. Aí fiquem à vontade, porque não precisa pegar só o seu, não, tá? Pode pegar de qualquer pessoa. Então, por exemplo, tomei banho, vai vir aqui para o higiene pessoal. Esse enrolei, acordei aqui, vai ficar bem aqui, cochilei, mais 5 minutos. A gente pode colocar aqui, eu acordei com energia. Beleza? Tem outro, acordei aqui, tem outro no celular, outro pet, fiz café, tomei banho. Esse levei o carro no mecânico, coitado dessa pessoa. Tá? Lavei a louça dele. Eu vou colocar esse lavei a louça em quase que autocuidado aqui, que eu acho que é manter as coisas limpas, porque não é meio higiene pessoal.
Beleza. Acho que terminamos, né? Tem alguma coisa que alguém acha que tá no lugar errado? Porque roupa. Eu Tá ok, né? colocaria o olhei minha Ah, boa. agenda. Eu colocaria o olhei minha agenda no, na organização, não? Ele tá onde? Aqui. Tá em Esse aqui. garantir autocuidado. Ah, boa. Pode colocar aqui. Nesse primeiro, né? Que é você, tipo, começar o dia organizado, antes de você dar Uhum. uma olhadinha ali do que tem que ser feito. É isso, né? Lavar as louças, juntar, café. Tá. Você quer apresentar o próximo? Vai. Não, pode seguir, eu te apoio aqui. Pode Eu ser? tava tirando Tá. os cardzinhos repetidos do outro. Tá, bom. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a mesma coisa. A gente tem esse quadro aqui que eu vou até copiar para lá. Eu acho que eu vou ter que bloquear esse quadro para eu conseguir copiar. Aí. E aí, a gente vai fazer um exercício um pouquinho diferente. Nós vamos imaginar, vamos dizer que eu fiz tudo aquilo que eu coloquei lá, acordando às 7 horas da manhã. Acho que eu tinha acordado umas 5 da manhã, de tanta coisa que eu pus ali. De coisa, misturou coisas que eu fiz com coisas que a Tainara fez. Mas, enfim, vamos dizer que a gente, né, tinha acordado às 7 da manhã para fazer aquilo tudo. Agora a gente acordou atrasado. A gente acordou 1 hora depois do que a gente tinha planejado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma linha e aí a gente vai colocar tudo em cima dessa linha que eu vou priorizar, tá? Então, vamos dizer, eu não vou olhar as redes sociais mais, porque agora eu já estou atrasada. Estou 1 hora atrasada. Ainda vou escovar dente, então vou tomar banho. Aí a gente pega, né, a agenda da pessoa aí nessa priorização. Mas aí eu não vou tomar café da manhã. Eu vou tomar café da manhã no escritório, né? Consigo não tomar café da manhã em casa. Só vou dar café pro meu filho e vou continuar lendo um pedacinho do livro. Não vou para academia mais, porque eu perdi essa hora que eu ia para academia. Vou deixar meu filho na escola e vou para o escritório. Beleza? Aqui, nós vamos fazer a mesma coisa com o nosso. Então, aqui. Só que a gente vai pensar, acordei 1 hora atrasada. Aqui a gente pode fazer junto, tá, gente? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar tudo isso aqui e colocar para baixo. E vou colocar uma linha. Essa linha para cá. A gente acordou, vamos dizer que 1 hora atrasado. Eu continuo acordando, certo? Eu acordei com o despertador. Pode ser que eu cochilei e não consegui acordar mais. Então, não vou cochilar esses 5 minutos, tá? Vou deixar ele aqui para baixo. Já tem gente até fazendo isso para frente aqui. Aí eu vou dizer que eu vou ler notícias ainda, né? Mas eu não olhei meu celular. Então pode ser que eu olhei o celular, tudo bem? Olhar o celular e não vou ler notícias, posso fazer o contrário também. Olhar o celular é mais difícil de evitar, né? Que você já tá ali com o celular na mão e a gente vê. E eu não vou levar meu cachorro para passear, pobre. Pode ser? Aí aqui alguém já priorizou, falou que vai lavar o rosto, vai escovar dente e vai tomar banho ainda. Tá? Tá bom. Essa pessoa não. Aí as pessoas falaram aqui que não vão fazer o queijo quente, não vai fazer café, vai tomar as vitaminas necessárias e vai colocar a comida para os cachorrinhos. Aí vai trocar de roupa, vai arrumar, não vai lavar as louças, vai largar a louça lá, vai levar o carro no mecânico, não vai levar o carro no mecânico, desculpa, mas vai sair para encontrar com a mãe no hospital. Eu acho que aqui era o destino final da pessoa, né? Também. Isso aqui, gente, é basicamente. Uma pessoa falou que o board sumiu. Vocês estão conseguindo ver o board ainda? Então, né? Tá. Talvez seja o Zoom. Ajuda. Pode ter ido muito para beleza. fora do espaço. Tenta aumentar o zoom para ver onde é que está o espaço. Agora eu chamei todo mundo para cá de novo. Isso. Agora já tá vendo. Foi. Tá. Beleza. Então, o que significa, gente? Isso significa que mesmo eu diminuindo as coisas que eu ia fazer ali, eu ainda vou realizar meu objetivo. Não quer dizer porque eu não tomei café que eu não fiz as, né, aqui o exemplo é satisfazer as necessidades nutricionais. Pode ser que eu não fiz a minha, mas eu fiz a do meu filho e a dos gatos,
sabe? Então, assim, ainda resolvi aquele objetivo, mas tirando algumas coisas dele. Isso é o que a gente geralmente faz em uma release de produto, tá? Então, a gente não tem dinheiro infinito, a gente não tem tempo infinito, e a gente faz esse exercício. Não tenho dinheiro infinito, não tenho tempo infinito, eu preciso entregar daqui a um mês, aonde que eu vou colocar essa linha e aonde eu vou puxar as coisas. E tem E mais aí, um ponto, a gente né, tem Bárbara? tempo? Pode falar. O que eu ia complementar é que tem como piorar, gente. Acho que o exemplo do levar o carro no mecânico, eu acho que é um bom exemplo para tentar trazer para o nosso cenário. Às vezes, inesperadamente, vai acontecer algo e vai atropelar as coisas. E tá tudo bem, mas a gente vai ter que lidar com essa ida ao mecânico para levar o carro de um jeito ou de outro e não tem como escapar. E aí é voltar, olhar para o plano e ver como que a gente vai gerenciar de novo isso, como que a gente vai despriorizar algumas outras coisas que estavam planejadas, como que a gente vai ter um novo cenário dado que a gente agora está sem carro para usar. E então, estou usando esse exemplo que eu acho que vai ficar legal, mas isso vai acontecer muito. Por isso que é um plano, como eu mencionei, que tem que ser comunicado e falado sobre o tempo todo, para que a gente consiga estar se ajustando e todo mundo alinhado sobre isso. A Milena até comentou que eu não dava para chegar ao destino final sem levar o carro, porque ia estourar o câmbio. Então, o exemplo é real. Então, no caso aqui, não tinha como, a gente ia ter que levar o carro e a gente ia ter que tirar outras coisas. Não ia tomar banho, não ia escovar dente, sabe? Tipo, a gente ia ter que priorizar, não ia me arrumar, eu ia de pijama, sabe? A gente ia ter que resolver, né? E aí, a gente tem tempo? Não sei se a gente tem tempo ainda para fazer. Tem sim, Acordei estamos 2 horas atrasada. 4h35 agora. Tem 10 minutinhos. Ótimo. Então, gente, eu tomei café e o carro tá lá, me falou. Vamos fazer um exercício agora? A gente acordou 2 horas atrasada. Vocês têm noção, tipo assim, já era praticamente para eu estar lá no escritório e eu acordei. O que que a gente vai tirar desse escopo? Do meu escopo, da minha manhã. Acordei mesmo, não cochilei. É isso mesmo. Lavo o rosto, escovo o dente. Dou comida pros pés. É isso. O troquei de roupa ficou, ainda bem, né? Que uma pessoa de pijama no escritório, eu ia pro hospital com a mãe. Tá, voltei o carro para cá, porque não tinha jeito, né? Parou, chegou atrasada novo, não tinha jeito. Então, acho que deu para entender, né, gente, o conceito de você priorizar. A gente realmente parar, né, e tem um... Gente, imagina, até deram um exemplo aqui, olha, pega o Uber, mas a gente nem ia largar o carro no meio da rua. Enfim, não sei, depende de onde a pessoa mora também, né? Aqui em São Paulo não deixaria o carro no meio da rua, não. Senão eu não ia ter carro na hora que eu voltar. Mas acho que deu para entender o conceito, né? A gente parar, imagina assim, a gente tinha um plano de release em 2020, chegou a Covid. E aí? Sabe? Tipo, não tem como mais eu não priorizar algo que a pessoa não consegue mais fazer presencial. A gente precisa redistribuir as coisas. E esse plano aqui é justamente para a gente fazer esse exercício. Lógico que a gente fez aqui um exemplo mais simples, mas eu consigo fazer várias releases, né? Eu posso chegar e falar, não, aqui eu tenho uma release e eu vou criar uma outra linha aqui embaixo, onde eu vou fazer qual é a minha próxima entrega, né? Então, eu já fiz uma entrega do meu produto e agora eu consigo fazer outra. Mas, basicamente, é isso. Vocês vão continuar com esse board, tá, gente? Então, eu vou parar de compartilhar, que a gente vai voltar para a apresentação rapidinho. Mas aí, vocês podem ver no exemplo aqui, que tem... Já estão vendo minha tela? Porque nem eu estou vendo minha tela. Ah, agora eu estou. Não estou vendo vocês mais. Tá. Alguém grita, tá? Se não estiver vendo a tela. Tá, né? Eu que não estou vendo vocês. Então, no meu exemplo aqui, eu acordei 9 horas, olha para você ver, eu tirei o café da manhã do meu filho. Ele vai tomar café na escola. E é isso, sabe? Tipo, o que isso significa para mim? Por isso que, lembra aquilo que a gente falou no início? Não adianta eu falar sobre uma coisa, só escrever o plano e não conversar. Uma pessoa que não sabe desse contexto, ela não ia despriorizar isso, né? Então, a gente
O plano, gente, ele é só é um recordatório. Igualzinho uma história de usuário. Ela não é, sabe, escrito ali, um documento que você manda para alguém, a pessoa lê. Não, ela é um recordatório de uma conversa que você já teve com essa pessoa. Então, se a gente não tivesse conversado sobre isso e soubesse que na escola do meu filho é pequenininho, tem 1 ano, na escola dele tem comida. Então, ele vai tomar café lá. A gente já tá tarde, já tá na hora do café da manhã da escola, eu levo sem tomar café. Ele toma café da manhã 3 vezes, tipo aqui na escola, no caminho. Então, aí, ele tomaria lá. Se a gente não soubesse desse contexto, não tinha como a gente priorizar. Então, por isso que o plano, ele é só um recordatório, de novo, né? A gente não tem como ele ser só algo que você envia para alguém, assim. Ele precisa ser conversado. Aí a Thay vai mostrar um exemplo melhor pra gente. Aqui a gente trouxe um exemplo já voltado para o nosso cenário do dia a dia, então é de um quiosque para check-in de um aeroporto. Então tem 3 releases, e o ponto principal aqui é o que é essencial para mim entregar e que vai funcionar de alguma forma. Porque não adianta eu fazer uma release de algo que, no final dessa entrega, quem está recebendo esse produto, seja o cliente, seja o usuário, que a gente tem vários cenários de uso de um produto, não vai conseguir fazer nada, não vai gerar nenhum resultado tangível. Então, todas as releases, elas precisam contemplar algo que seja útil lá no final, que gere um valor, que impacte de alguma forma e a pessoa consiga usar, mesmo não estando completo. Então, eu tenho a Release 1, onde eu vou entregar uma parte de validar passaporte, efetuar check-in e monitorar os quiosques. Depois eu tenho a Release 2, onde também contempla esses 3 macro temas, só que eu melhoro um pouco mais algumas questões, mas que não são necessárias na primeira release. E eu tenho a Release 3, que é o despacho de bagagem. Então, no primeiro momento, pode ser que eu não tenha a necessidade de eu já fazer o despacho da bagagem nesse quiosque. Eu posso deixar para uma última release, porque eu posso fazer de outra forma esse despacho. E aí, lá na release 3, eu trago esse plus do produto, onde a pessoa não precisa ir direto no guichê, por exemplo, e ela já consegue fazer no quiosque no momento que ela está fazendo o check-in. Então, a gente precisa ter essa visão do todo, com os objetivos que a gente quer atingir, para a gente ser muito assertivo nas releases que a gente vai montar para entregar. E é por isso que a gente vem falando sobre ter essa visão do todo e ter esse plano documentado e conversado ajuda as pessoas a entenderem o porquê que a gente decidiu escolher e priorizar o que a gente trouxe. Então, esse é um exemplo rapidinho para vocês conseguirem visualizar também no cenário de produto digital. E assim, gente, como que vai ser o primeiro plano de release, sabe, do seu produto, ou o que você fizer mesmo, né? Como que ele vai ou deve ser? Né? Ele precisa ser realístico, ele não pode ser algo que todo mundo sabe que a gente não vai resolver, sabe? A gente não vai conseguir. Porque senão, o que você precisa fazer é a gestão das expectativas, tanto suas, né, do seu time, quanto das stakeholders, das pessoas que estão interessadas naquele seu produto. Então, ele precisa ser realístico. Não adianta eu falar, eu vou entregar semana que vem, sendo que a gente ficou 3 meses para desenvolver o que estava agora e não consigo entregar semana que vem. Né? Precisa ser realístico, senão não vai servir muito. Ele precisa ser alto nível, e isso é ok. A gente não precisa de detalhar esse plano de release no detalhe, no último nível de atividade. A gente precisa de um norte, a gente precisa de entender para onde a gente está indo e o que a gente vai entregar naquele pacote ali, né? Gente, isso aqui é entrega quando a gente está falando de produto, tá? Não é o que você manda para a produção, não, tá? É entregas para o usuário final de um produto inteiro. Mas não tem nada a ver com a produção. Pelo amor de Deus, não vá para a produção a cada X meses, não. Vá todo dia para a produção. E ele é um plano inicial, tá? Tipo, ele não é um plano fixo, ele vai mudar. A única certeza que você tem é que ele vai mudar. Ele foi feito no primeiro dia, onde você tinha estimativa de nada, você não tinha detalhe de nada, você sabe, o time inteiro não sabia nada sobre aquilo, sabia muito pouco, né? Então a gente tinha menos informação. É o momento, né, no tempo onde a gente tinha menos informação. Então, no desenrolar do projeto, né, do produto, a gente vai tendo mais informações e consegue mudar essas releases, entender até as prioridades e aprender com a nossa usuária, né? Não é só o time. A usuária está me falando que essa funcionalidade não serve, ela não está usando. Eu olho o check-in lá, por exemplo, ninguém está fazendo check-in. Para que eu vou continuar fazendo check-in de mala automático se ninguém está usando? Eu vou para outra coisa, que é imprimir o boarding pass, que não estava
sabe, priorizado. Então, a gente consegue repriorizar também baseado nos dados que o seu produto gerou. E a última coisa que ele deve sempre ser é compartilhado. Não adianta a gente criar isso, a gente entender todas as dependências que a gente tem e ter na nossa cabeça tudo que o produto vai fazer e quando ele vai fazer, se isso não está alinhado com outros times e você não comunicou para esses times as dependências. Então, tipo, olha, eu vou entregar isso aqui no mês que vem e eu preciso daquela API que eu uso sua, sabe? E aí a gente consegue entender todas as dependências e riscos que existem, tanto externas quanto internas também. Então, ele precisa sempre estar compartilhado. E é isso, gente. Acho que o nosso objetivo era esse, assim, falar de alguns conceitos, story mapping, de você falar muito de como um plano deve ser e deve ser compartilhado. Espero que vocês tenham conseguido ter uma ideia assim, de como que essa dinâmica é basicamente assim, a dinâmica mesmo, logicamente com features de verdade. Mas é isso aí, faz se quiser finalizar também. Você falou tudo, Não? Bárbara. Acho Que que bom. o ponto é, apesar de a gente ter um universo de ferramentas e coisas que ajudam no nosso dia a dia, a gente precisa focar no que é mais importante. Às vezes a gente tenta trazer... Vocês puderam perceber que a gente trouxe conceitos de ferramenta, mas a gente não aplicou eles 100% do jeitinho que ele é. A gente usou ao nosso favor algumas coisas dessas ferramentas para que a gente consiga ser o mais objetivo e chegar no que a gente precisa para construir essa release. Então, ficar muito apegado à ferramenta também pode fazer a gente travar um pouco na hora de pensar no que é mais importante. Espero que vocês tenham gostado. Foi um exemplo simples, a gente tentou ser o mais didática possível para conseguir transmitir o quão fácil, mas vai ser complexo no dia a dia quando a gente pensar sobre o produto e não necessariamente sobre a ferramenta e como aplicá-la. Essa parte eu acho que vocês conseguiram absorver hoje com o nosso exemplo.